Queremos agradecer à igreja. A igreja promoveu ontem um momento de confraternização para as professoras. Todas as professoras, a igreja ela fez questão de pagar, né, um evento, um rodízio de crepe para as professoras poderem aí passar um dia aqui na piscina, as mulheres, juntamente com a União Feminina, né? Só que a União Feminina foi individual. A igreja pagou das professoras, era uma forma, nós iríamos dar uma lembrança a cada professora. Mas aí o valor de uma lembrança, entre o valor de uma lembrança, uma xícara, por exemplo, nós tínhamos pensado, e promover um momento de comunhão para elas. Então a irmã Lúcia, né, esposa do irmão Geraldo, a irmã Lúcia Amara, ela teve a ideia: pastor, o que é que o senhor acha da gente poder promover um crepe, né? Ou alguma coisa assim, que elas pudessem ter uma comunhão, um dia de piscina, de lazer. E aí foi muito bom, né? Terminando as férias delas, né? Porque elas já começam na igreja hoje, dando aula. E nós temos que orar, irmãos, e valorizar esse trabalho, porque é um trabalho maravilhoso, esse trabalho que é feito com as professoras do departamento infantil e também na escola dominical, não só do departamento infantil, né? Mas também todos os outros professores, como são importantes para nós, né? Para esta igreja. Uma igreja sem mestre é uma igreja que não cresce, é uma igreja... Qual é a pessoa que vai crescer sem aprender? Como nós vamos crescer em Cristo se nós não aprendermos a sua palavra? Uma igreja que não tem um guia, ela não sabe para onde vai. Ela se perde diante de outros que possam querer guiar essa igreja. É igual um avião, você não teria coragem de entrar num avião em que o piloto dissesse: olha, eu não sei muito bem para onde a gente vai, também não conheço muito bem, né? Esses botões aqui, esses equipamentos, não sei como lidar. Conheço alguma coisinha, sei alguns nomes, algumas coisas, mas vamos aí arriscar para onde a gente vai, não sei, nem se vou conseguir levantar ou pousar esse avião. Vocês não teriam coragem de entrar. Mas infelizmente são assim muitas igrejas hoje. Há pessoas que estão na frente que não sabem para onde vai, nem para onde estão levando, nem para onde está levando as pessoas que lhes estão ouvindo. Esse é o problema. Estão na igreja muitas vezes por uma necessidade financeira, porque não tem coragem de trabalhar e faz o trabalho do Senhor. Porque se fizer o trabalho do Senhor da forma como tem que ser feita, ele vai trabalhar talvez até mais do que muitos outros trabalhos. Vai se desgastar muito mais. Agora, fazer de qualquer forma, ser apenas um dirigente de culto ou um animador de plateia, isso aí é muito fácil, né? Para isso você não precisa nada. Precisa só se acostumar e aprender a dizer glória a Deus e aleluia, e orar com os irmãos e dizer que o irmão vai ter só vitória, que aí você fica tranquilo e aí você vai levando. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela não aprendeu a pensar. A igreja brasileira, ela não aprendeu a questionar. Os líderes, eles começaram a se defender quando eles disseram: não, o que eu falar aqui é lei, né? Você não pode questionar. E não é isso. Nós temos que aprender a pensar e a pensar pela palavra. A olhar pela palavra e a examinar se o líder, ou se o pregador, ou se o instrutor, o mestre que está nos ensinando conforme a Bíblia. Porque se estiver nos ensinando conforme a sua vontade, uma característica, irmãos, principal daquele que ensina a verdade é que ele visa a glória de Deus. Ele visa a glória de Deus. Ele não visa a glória dele, a honra para ele, mas ele visa a glória de Deus, o crescimento da igreja, porque ele está cuidando de algo que não é seu. Ele cuida da noiva do Senhor. Então, nós precisamos estar na escola dominical. Eu fiquei impressionado, os irmãos sabem que eu estava na Paraíba, estava em Campina Grande, e eu me reuni com 2 pastores lá, colegas. Um foi o pastor Félix, fui visitá-lo no sítio que ele mora, lá a 20 quilômetros de Campina Grande. Foi o fundador da nossa convenção aqui no Nordeste. Ele já tem 85 anos, mas continua firme, né? Queria que eu passasse o dia todo lá para ele discutir comigo como trazer mais união às nossas igrejas. Eu digo: pastor Félix, não faça isso comigo não, que eu estou de férias. Eu passei só uma manhã com ele, né? E eu digo: vamos deixar isso para depois. E o outro foi o pastor Gilberto, que foi meu pastor durante meu período de juventude. Foi lá que eu comecei a aprender um pouco da palavra, na nossa igreja Batista Betel, Batista Independente Betel, lá em Campina Grande. Mas eu fiquei espantado com o que o pastor Gilberto me disse.
pastor Gilberto me disse que todas as nossas igrejas da cidade de João Pessoa, na grande João Pessoa ali, Bahia, Santa Rita, e muitas das nossas igrejas, infelizmente, não tem mais escola dominical. Acabaram com a escola dominical, fecharam mesmo. Não tem mais escola dominical. E aí é só o culto à noite e pronto, e acabou. Então eu fico pensando, em algumas igrejas estão fazendo o seguinte, eu visitei também outro colega na igreja congregacional, fui para um culto de oração, na igreja de um colega meu, não para pregar, apenas para o culto de oração, culto de estudo bíblico. Fui lá para ouvir uma palavra, me alimentar também, e ele estava pregando, e ele falou algo interessante. Ele disse que muitas igrejas também agora, elas estão... O culto de oração, como vem pouca gente, 4, 5, 10 pessoas, 15. Aí pegaram o culto, se tiver 2 cultos na semana, pegaram e fizeram um só. Porque como não tem ninguém, então está acontecendo isso. Na Noruega só tem culto no domingo. Pra vocês terem ideia. E uma vez, 11 da manhã. Na maioria das igrejas, é só um culto na semana. Algumas outras ainda têm um culto de oração ou de instrução na semana. Eu não sei qual será o resultado futuro das nossas igrejas no Brasil, se a gente continuar assim. Então, irmãos, eu peço a vocês, perseverem. Porque enquanto eu estiver aqui, eu vou perseverar. Se tiver só 2 na EBD, vai ser com os 2. Se tiver só 1, vai ser com 1. Mas a gente vem todo domingo, pelo menos enquanto a gente estiver aqui. Porque uma hora ou outra, Deus vai trazer outro. E não é pela escola dominical em si, a tradição, não é isso, entenda. Mas é pela necessidade da gente ter que ensinar a palavra de Deus, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós vamos estudar a segunda parte, estamos estudando sobre a natureza da aliança da graça. Quem faltou os outros dias, não tem problema, a gente sempre dá uma volta aí, uma resumida, faz perguntas, né, para os irmãos. Eu estava com saudade de dar aula aos irmãos, e quinta-feira eu fiquei tão empolgado que minha voz afinou, né? Sumiu, né? O pior é que isso é gravado, viu, irmãos? Ainda bem que os meninos podem aí dar uma melhorada no áudio, né? Mas a gente que tem a voz grossa tem esse problema. Quando dá um problema na voz, a voz afina logo, né? Graças a Deus que é temporário, né? Que volta. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 12. Vamos lá para a promessa com Abraão. Eu não me canso de repetir isso, porque é um tema que precisa ser bem solidificado em nossas mentes, em nossos corações. Quando falar sobre a aliança de Deus, a aliança que nós tomamos por base nas Escrituras é a aliança que Deus faz com Abraão. Porque Abraão, ele é o pai da fé, do povo de Deus. Isso é tratado claramente, como nós estamos estudando na quinta-feira, e encaixou muito bem. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, vai falar isso, que Abraão ele foi justificado pela fé. Ou seja, a justiça de Deus nunca vem pela lei, pela obediência à lei, mas vem sempre pela fé em suas promessas. Ok? Gênesis 12, verso 1 até o verso 3. Verso 1 ao 3. Está aqui na frente, ó. Está aqui na frente ela. Irmã Marinete? Está aqui. Está procurando ela? Ok? Gênesis 12, verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixe marcado aí, dê um pulinho agora comigo lá em Romanos, capítulo 4. Vamos ver o que Paulo fala sobre Abraão em Romanos, capítulo 4.
Se alguém chegasse para você e dissesse: irmão, qual é o tema da carta de Paulo aos Romanos? Qual é o tema principal? O que é que Paulo trata na carta dele aos Romanos? O que você diria? Que a justificação do homem vem pela fé. Ou seja, o homem ele deixa de ser considerado por Deus como culpado, como um pecador que merece condenação, e passa a ser livre dessa condenação a partir do momento em que ele deposita a sua esperança na obra de Cristo. Lembrem-se que justificação é um termo jurídico, é um termo legal, porque quando você conhece a Cristo e você crê em Jesus Cristo, você não deixa de ser pecador, deixa? Não, você deixa de ser escravo do pecado, é diferente. Por que deixa de ser escravo do pecado? Porque você é adotado como filho, e adotado como filho, você passa a ter agora a presença do Espírito Santo de Deus, que vai mudar não somente a sua posição de culpado para livre, mas vai também começar a transformar o seu caráter, a sua vida. Ele vai gerar uma nova vida em você. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Efésios capítulo 4, que Cristo deve ser formado em nós. Cristo deve ser gerado em nós. Nós fomos chamados para sermos conforme a sua imagem e semelhança. Então entendam, irmãos, no capítulo 4, Paulo vai dar 2 exemplos de pessoas que foram justificadas pela fé. Um é Abraão e outro é Davi. Abraão é um dos principais exemplos, primeiro porque ele vem antes da lei. Então o que nós precisamos entender é que nenhum homem é considerado justo ou livre de culpa ou livre de condenação diante de Deus pela obediência à lei. Nenhum homem. Aí você diz, por quê? Porque nós somos incapazes de obedecê-la. Se a lei é resumida apenas em 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao Pai, e amar ao próximo como a si mesmo, nós não temos condições, irmãos, por sermos pecadores, inclinados ao pecado, de amar a Deus acima de todas as coisas. Não temos condições de amar o próximo como a nós mesmos, em hipótese alguma. Por isso que nós não somos justificados pelas nossas obras. Aí carecemos de um Salvador, carecemos de um justificador. É por isso que Jesus veio, assumiu nossa culpa, obedeceu o que nós deveríamos obedecer, para que através da fé nele, nós possamos ser considerados livres da culpa e livres da condenação. Isso é ser justificado. Então é um termo legal, é um termo jurídico. Você sai daquela condição de réu, de merecedor de juízo, e agora é livre, está livre. Não há mais sobre você nenhuma o quê? Nenhuma condenação. Nós temos irmãos aqui que são advogados, que entendem muito melhor esses termos do que eu. Mas, de uma maneira simples falando, é isso mesmo, né, irmão Roberto? O réu que é merecedor de juízo está livre agora, foi justificado. Sobre ele foi imputado, né, a justiça. A ideia bíblica é praticamente essa. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Quando ele está livre, é verdade. Os irmãos entendam que todos nós, desde que nascemos, conforme Davi diz no Salmo 51, verso 5, todos nós já somos considerados o quê? Pecadores. E como pecadores, o que é que a lei, o que é que a lei significa para o pecador? A lei significa condenação. Porque quando a lei diz, não faça isso e nós fazemos, então só resta o quê? A sanção da lei, o juízo da lei. Então se a lei diz, não matarás e nós odiamos, veja, eu não estou dizendo matamos, mas nós matamos com o nosso desejo, com a ira que está no nosso coração, nós já estamos quebrando a lei. Se a lei diz, não adulterarás, e eu não durmo com a mulher do próximo, mas eu desejo no meu coração qualquer mulher que eu vejo na rua sexualmente falando, eu já estou quebrando essa lei e já sou merecedor de juízo. Se a lei diz que eu devo jamais ter outro Deus entronizado no meu coração, mas outras coisas aqui e ali são entronizadas no meu coração, como os desejos da vida, como os sonhos pessoais que eu tenho,
como um namorado, uma namorada, como dinheiro, como todas as outras coisas, o sucesso, o poder, então eu já quebro a lei de que não terás outros deuses diante de mim. Então a lei vai muito mais além do externo, a lei vai muito mais além do fazer, com as mãos, com o corpo, mas a lei tem a ver também com o que está aqui dentro, no meu coração. Por isso que Jeremias ele diz que o coração do homem ele é o quê? Ele é enganoso. Quem o conhecerá? Quem conhece o nosso coração? Porque nós mesmos somos enganados pelo nosso próprio coração, que se inclina para o pecado. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele esquadrinha nosso coração. E no nosso coração, irmãos, sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo, não há nada de bom. Nós somos pecadores inclinados. Já pecamos com um pensamento, sem praticar. É isso que Jesus diz, né? Então por exemplo, eu não vou matar uma pessoa que eu tenho raiva, que me fez raiva, que me magoou. Mas talvez o desejo do meu coração, a ira que causou no meu coração, se eu tivesse condições, o pescocinho daquela pessoa era o primeiro para se pegar. Não vou perguntar quem aqui já pensou nisso não, tá? Pelo amor de Deus, né? Senão a gente vai orar, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas é pela graça, né? Que bom que é pela graça. Por isso, o que eu estou querendo dizer a vocês é que nenhum de nós, por melhor que sejamos, somos capazes de obedecer à lei do Senhor. A lei não traz, a lei não justifica ninguém, porque a lei não transforma o coração do homem. A lei não traz vida para nós. A lei apenas diz o que é. E se você não faz, a lei traz juízo. Essa é a lei. Então a lei avulta o pecado. Por isso que Paulo diz, a lei é santa, a lei é boa, é pura, mas a lei avulta o pecado. Ou seja, ela traz o que eu falei quinta-feira aqui. É como um binóculo, uma lente de aumento. Se você não se vê pecador quando você está diante da lei de Deus, a lei de Deus te faz enxergar bem quem você realmente é, quem eu realmente sou. Porque quando eu tenho lá na lei, olha, quando eu tenho lá na lei, honra o teu pai e tua mãe, e eu vejo que na prática, na minha prática, eu não honro meu pai e minha mãe, a lei me mostra claramente que eu sou pecador. E aí eu tento melhorar, eu tento, sabe, a pessoa que por si mesma tenta corrigir as coisas, melhorar como pessoa, tratar da sua vida, abandonar alguns pecados. Nós vemos que aqui e ali sempre nós voltamos, sempre nós caímos. E olha que eu estou falando com crentes. Imagina aquele que não é crente. Aquele que não é crente, ele não consegue se libertar daquilo que ele é por natureza. Se Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, não transformar o seu coração. Então, é pela fé naquilo que Deus faz que nós somos justificados, e não pelo que nós fazemos, pelo que nós mesmos fazemos. Veja Abraão, capítulo 4, o exemplo dele, versículo 18, até o verso 25. Romanos 4, verso 18 ao 25. Abraão esperando contra a esperança. Veja bem, Abraão esperando contra a esperança. Tudo que existiu na vida de Abraão foi contrário às promessas que Deus tinha dado para ele. A gente vai chegar lá. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Veja, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não duvidou da promessa de Deus, que era a base da aliança que Deus fez com ele. E por isso, irmãos, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso. Ele quem? Deus, para cumprir o que prometera. Essa é a diferença que vocês viram a semana passada entre a aliança da graça para com a aliança das obras. Porque a aliança das obras, Adão,
a vida dependia da obediência incerta de Adão. Já na aliança da graça, a vida depende da fidelidade de quem? De Deus. Vocês estão entendendo? Na aliança da graça, que é derramada sobre nós, a salvação que vem sobre nós, eu sei que quem está chegando hoje pode ficar perdido com os termos, mas aqui e ali eu vou estar ajudando a compreender. Isso é um estudo que a gente já vem há várias semanas. Então, na aliança das obras, o que é a aliança das obras? A aliança das obras foi aquela aliança que Deus estabeleceu com Adão. Quando ele chegou para Adão e diz, olha, comerás de todas as árvores que estão no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que desta árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, você vai morrer. Esses foram os termos da aliança de Deus com Adão. Então a vida de Adão dependia de quem? Dependia da sua incerta obediência a Deus. Enquanto ele obedecesse, ele teria vida. Aí você diz, mas pastor, isso seria até quando? Não sei. Provavelmente um tempo Deus tinha estabelecido para essa obediência. E aí ele declararia Adão como fiel e merecedor pela sua fidelidade da vida eterna, não só para ele, mas para os seus descendentes. Já na aliança da graça, o que é a aliança da graça? A aliança da graça é o desembocar ou desenrolar de uma primeira parte dessa aliança. Que não são duas alianças, mas uma aliança só, que é a aliança da redenção. O que é a aliança da redenção? Em termos práticos, só para a gente entender. Veja, a aliança da redenção foi a decisão que o Pai e o Filho, evidentemente o Espírito também está envolvido, tomaram em relação à queda do homem para salvá-lo. Isso aconteceu antes de todas as coisas acontecerem, de todas as coisas virem à existência. Como assim, pastor? Veja, a Bíblia vai dizer que Cristo Jesus morreu, o Cordeiro foi sacrificado antes mesmo da fundação do mundo. Deus não faz as coisas aleatoriamente. Tudo que Deus faz é porque isso já foi determinado ou decretado antes, na eternidade. E nessa eternidade, Deus, o próprio Deus, o Pai, é claro, para poder justificar e salvar o homem pecador que iria cair, que dentro desse decreto Deus tinha permitido já a sua queda, Deus tinha permitido ele cair, ele pecar, ele ser merecedor da morte, que é o único meio justo de se punir o pecado. Deus já tinha permitido isso. Então, antes disso acontecer, o próprio Cristo, que ainda não era encarnado, mas a segunda pessoa da Trindade, ele como Deus, já tinha estabelecido um acordo com o Pai, de que um dia ele seria o nosso o quê? Resgatador. Então, antes de tudo acontecer, Cristo já tinha se tornado o nosso fiador, tinha se colocado em nosso lugar no sentido de que eles não podem, mas eu vou pagar por eles. Eu vou não somente obedecer o que Adão não obedeceu, como homem. Isso iria acontecer no tempo da história. Então eu vou obedecer o que Adão não obedeceu e vou sofrer o que Adão e a sua descendência merecem sofrer como punição do pecado. Isso já aconteceu antes de tudo vir à existência, irmãos. E essa aliança, é um termo que a gente usa teológico somente, mas esse acordo, essa aliança entre pai e filho, e vocês viram aí as promessas, né, que foram feitas do pai para com o filho, as exigências, né, na semana passada, e vocês viram também a resposta. É claro que vocês viram em relação à aliança da graça, mas nós vimos isso em relação também à aliança da redenção, de que o pai seria fiel, de que o pai iria levar a cabo e dar graça ao seu filho, e estar com o seu filho em todos os momentos da sua vida, e que ele iria ressuscitar em glória, e ele iria cumprir a obediência a toda a vontade do Pai, e iria ser fiel em tudo que estava determinado para acontecer em relação a ele. Então Cristo, ele assume essa posição, e é por causa dessa aliança que o Pai tem com o Filho,
estou falando de modo bem simples aqui, bem resumido, para a gente não voltar a tantas coisas, mas por causa dessa aliança que o pai tem com o filho, é que acontece a graça de Deus sendo estendida sobre nossas vidas. O filho vem para cumprir o que estava determinado cumprir em nosso favor. Ele obedece o que nós não conseguimos obedecer e ele sofre o que nós precisamos sofrer, para que através dele agora, dele como nosso representante, se o pecado veio sobre nós por causa do nosso representante que falhou, Adão, agora a vida e a vida eterna vem sobre todos aqueles que estão ligados a esse representante, que é o nosso fiador Cristo, por meio da fé. Vocês estão entendendo, né? Então, por meio da fé, todas as bênçãos que Ele conquistou para nós, vêm sobre nós. Por isso que a salvação é pela graça, por isso que é chamado de aliança da graça, porque é graça do começo ao fim, porque até mesmo a fé que você tem em Deus, em Cristo, é por causa da graça do Senhor que te alcança, é porque o Evangelho chegou ao teu coração e o Senhor te fez crer nesse Evangelho. Então, continuando a nossa leitura, eu faço grandes parênteses, né, irmãos? Às vezes a gente fica longe daquilo que a gente estava falando anteriormente. Me desculpa aí, mas vamos lá. Verso 21 diz que Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, né? 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então, a justiça que veio sobre Abraão, ele deixou de ser considerado merecedor de juízo pelo fato de ter depositado a sua fé nas promessas de Deus. E as promessas de Deus para Abraão é o mesmo evangelho que é pregado a nós. Porque a promessa de Deus a Abraão é que em ti, ou seja, no teu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra. E quem é o descendente de Abraão, em que vão ser abençoadas todas as famílias da terra? Jesus Cristo. Então Abraão teve que crer em quem? Para ser imputado justiça sobre ele? Jesus Cristo. Só que a fé de Abraão aponta para frente. Nós cremos em quem para a nossa salvação? Jesus Cristo. Só que um Jesus Cristo já vindo, numa obra já completa. Enquanto que Abraão não tinha a compreensão que nós temos hoje, mas ele depositou a sua fé nas promessas de Deus. E aí, quando estava velhinho, 100 anos de idade, numa perspectiva humana, dentro de uma perspectiva humana, aquele homem era incapaz de gerar um filho, numa perspectiva humana. Numa perspectiva humana, a sua mulher, a Bíblia diz, já tinha se passado o tempo dela poder, da sua fertilidade. Claro que naquela época as mulheres eram diferentes da de hoje, enquanto hoje as mulheres perdem a sua fertilidade em torno de 40, algumas até antes, até 50 anos. É difícil uma mulher acima de 50 anos poder ainda engravidar, e se engravidar é extremamente perigoso, é uma gravidez de risco, já a partir dos 40, vocês sabem disso muito bem. E naquela época mesmo que fosse um pouco mais, Sara estava com o quê? 90 anos? Ela até ri. Quando o anjo anuncia que no próximo ano o filho iria nascer, ela ri, escondida. E o anjo até questiona o fato dela ter rido. Ela ri porque ela disse, sabe aquela história? Agora pronto. Esse já está um caduco, eu já estou caduca, vai acontecer o quê? Meu Deus do céu, né? Não vai acontecer nada humanamente falando. Veja, Abraão teve que crer naquilo que era contrário. Ele creu contra aquilo que era realmente impossível de acontecer humanamente falando. Aí depois que Deus realiza isso, o filho nasce e ele vê a promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Maravilha, né? Só que depois Deus diz, pega esse teu filho, vai lá no monte, sacrifica a mim. Tá bom, tá ótimo, né? Maravilha, mas vai lá. O menino já adulto, sacrifica esse menino. E Abraão mais uma vez creu. Hebreus diz que ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar aquela criança, se ele chegasse a sacrificá-la. Amém? Então isso é fé. A justificação de Abraão veio por meio da fé. Da fé em quê? Nas promessas de Deus. É diferente do conteúdo da nossa fé? Não, a verdadeira fé é aquela fé que confia no que Deus diz, no que Deus fala, no que Deus revela a nós. Não é a fé no visível, mas é o que Paulo diz, nós andamos por fé e não por vista. Não andamos por aquilo que está diante de nós claramente, nós andamos por fé em quem? Por fé em nós.
Por fé na igreja? Por fé no homem? Não, por fé nas promessas de Deus que não podem falhar. A aliança da graça, ela tem essa diferença da aliança das obras. É que enquanto na aliança das obras a nossa vida dependia de Adão, na aliança da graça a nossa vida depende de Deus. E a diferença é essa, porque enquanto Adão falhou, Deus é incapaz de falhar. Deus não pode falhar. Deus jamais falhará. Deus jamais deixará de cumprir aquilo que Ele prometeu. Aquele que fez a promessa, como diz o livro de Hebreus, capítulo 10, é fiel para cumpri-la. Então, a aliança da graça é o desenrolar daquilo que foi decidido anteriormente. A aliança da graça é na história Deus realizando com Cristo e com o Espírito Santo aquilo que eles já decidiram em relação a salvar o seu povo. Como salvar o pecador? Estava tudo determinado. Como salvar o pecador e ao mesmo tempo ser justo para com o pecador? Como salvar um pecador que merece ser julgado, que merece ser punido e ao mesmo tempo punir o seu pecado? Como é que pode dar vida a alguém que merece a morte e ao mesmo tempo matá-la? Vocês estão entendendo? Como é que pode pegar Adriano, que sou eu, que merece a morte eterna, e punir ele com a morte eterna, mas ao mesmo tempo trazê-lo para a vida eterna? Como é que se pode fazer isso? Somente por um substituto legal. Foi isso que Deus fez. Eu não posso derramar a morte eterna em Adriano, porque se eu derramar o juízo com a morte eterna sobre ele, ele vai perecer eternamente. Mas eu vou escolher um substituto legal que seja diferente de Adriano no sentido de quê? De que ele não mereça o juízo. Ele tem que ser limpo. Ele tem que ser santo, ele tem que ser pecado. Aí olha para todos os homens do mundo. Tem alguém? Não. Tem alguém que pode assumir o lugar de Adriano, ou o lugar de Gilvan, ou o lugar de Maria, ou o lugar de Marinete, ou o lugar de Isolda? Tem alguém no mundo que pode assumir o seu lugar? E chegar diante de Deus e dizer, olha, eu pago por ele. Tem alguém que pode assumir? Nenhum homem. Aí o próprio Deus já tinha decidido, evidentemente, porque só ele mesmo poderia fazer isso, se tornou homem, nascido de mulher, Jesus Cristo, sem pecado, santo, mas homem. Ele sim pôde assumir o nosso lugar. Então é ele quem é o nosso fiador, que vai pagar por uma dívida que não é dele, que é nossa, mas vai pagar plenamente tudo, e além de pagar, vai nos livrar dessa dívida plenamente. Então essa morte que é destinada a mim vai cair agora sobre o meu substituto. A morte eterna é derramada sobre ele. Ele vai suportar. Por que ele suporta? Porque ele é justo. Porque ele não é merecedor. E também porque ele é divino. Ele é Deus. E Deus, na aliança que tinha feito com ele, pela fidelidade dele, vai honrá-lo com a ressurreição e com a vida, falando dele humanamente, de forma humana. E vai lhe oferecer toda a glória que ele tinha antes como Deus, mas agora também como homem. Vocês estão entendendo? Então, entre Jesus e Deus, a aliança é de obras. Entre Deus e nós é graça. Então, agora toda a obra de salvação é por meio dele. Então, eu mereço o juízo, mas se esse juízo cai em alguém que me substitui, agora Deus pune o pecado, ele é justo para com o pecado, e ao mesmo tempo pode me salvar e me resgatar. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. Você nunca vai alcançar a salvação. Está cheio de igreja evangélica, olha, cheio de regras, regras e mais regras. Se você não fizer isso, você não é salvo. Se você não fizer aquilo, você não é salvo. Se você não vestir um paletó no culto, você não é salvo. Se você não tiver o dom tal, você não é isso, não é aquilo. Se você... Olha, gente, isso é tudo besteira. Tudo besteira de homens que não conhecem verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho é Cristo e somente Cristo. Se Cristo foi exaltado e edificado em nosso coração, acabou. Você pode morrer até sem ter pisado. Eu não estou querendo dizer que nós não devemos estar na igreja, porque quando nós somos salvos, nós queremos estar no meio do povo de Deus, adorando a Deus, aprendendo do Senhor. Mas como o ladrão da cruz, ele não teve essa experiência de estar no meio dos discípulos. Ele morreu ali na cruz, ao lado do Senhor, e ele foi salvo pelo Senhor.
porque ele depositou a sua fé na graça de Deus por meio de Cristo, embora ele não tenha entendido como nós entendemos hoje. É graça, é isso que nós vamos ver. Vamos para as características da aliança da graça. Hoje nós vamos estudar só apenas um pedaço. Na semana a gente continua. Se tiverem dúvidas, perguntem, meus irmãos. Se puderem também acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Características da aliança da graça. Primeiro, é aliança caracterizada pela graça. Por isso que se chama graça. Veja, porque nela Deus permite que um fiador cumpra as nossas obrigações. Quem é o nosso fiador? Quem cumpre nossas obrigações, nossa dívida? Quem foi que pegou nossa dívida e pregou na cruz? Jesus. Colossenses diz isso, né? Toda a dívida que era contrária a nós, ele pregou lá na cruz, olha, diante de todos. Ele é nosso fiador. E outro, é um fiador que depois que paga, né, ele não vai te cobrar, porque você não tem condição de pagar mesmo. Só quem tem é ele. Você vai pagar o quê? Nós somos sempre devedores. Então é graça por isso. B, é graça porque ele mesmo proveu o fiador na pessoa de seu filho. Veja, é graça porque o próprio Deus proveu o fiador na pessoa do seu filho que satisfaz as exigências da justiça. Diferente dos acordos entre homens. Você vai fazer um contrato no banco, por exemplo, contrato do FIES, né, que eu tenho lá com a minha filha Débora, eu sou o fiador dela. Mas não é o banco que escolhe o fiador, não. Nós que temos que ir atrás de acordo com os critérios do banco, né? A gente que tem que correr atrás, desesperado, para conseguir um fiador, e esse fiador tem que estar comprovando a sua renda, não pode falhar em nada, não pode, né, tem que estar todo limpinho, a vida toda certinha. Tem algumas coisas que são até semelhantes. Mas no caso da aliança da graça, quem estabelece o fiador é Deus, porque não há ninguém que possa assumir essa função a não ser o próprio Deus. É Ele mesmo quem assume essa função de ser o nosso fiador, na pessoa de seu filho. Então Ele oferece seu filho, porque seu filho é o único capaz de satisfazer as exigências da santidade de Deus em relação ao homem. O salário do pecado é o quê? É a morte. Somente seu filho, que seria santo, justo, não merecedor da morte, é que poderia assumir e cumprir com as exigências da justiça divina. C. E é graça, a aliança da graça é caracterizada da sua graça, ou pela graça, porque por sua graça, revelada na operação do Espírito Santo, ele capacita o homem a cumprir as responsabilidades da sua aliança. Eita, isso aqui é interessante. Embora a gente vá falar um pouquinho sobre isso mais na frente, eu já quero dar uma pincelada agora. Qual é a condição na aliança da graça? Preste bem atenção. Deus, ele entra em aliança conosco por meio de Cristo. Ele nos oferece o fiador, ele nos oferece Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas qual é a condição que ele exige de nós? Para que a gente cumpra o nosso papel nessa aliança e revele através da nossa atitude que nós temos uma aliança com Deus. Antes de santificação. A santificação vai ser uma consequência do quê? Começa com F. É isso mesmo, da fé. Da fé. Como é que nós entramos em aliança com Deus? Através do quê? Veja, a salvação é pela graça mediante a fé. O que Deus exige de nós é que você creia. Por isso que Jesus Cristo diz, crede. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é o elemento que nos coloca, ou que revela que nós estamos em aliança com Deus, ligados a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas até essa condição que é exigida de nós, é o Espírito quem gera em quem? Em nosso coração. É graça. Estão entendendo que tudo é graça? Espera aí, pastor, mas eu não tenho nada a ver com a minha salvação, não sou eu não, uma parte não é Deus, outra parte não sou eu não. Bem, se a outra parte é você, saiba que você só está fazendo porque a graça de Deus, ou o Espírito de Deus está agindo no seu coração. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem gera fé no nosso coração por meio
da pregação do Evangelho. É o Espírito Santo quem nos conduz depois da fé, como o irmão Roberto colocou, à santificação. Porque é Ele que nos santifica através da palavra. Tudo é Ele. Por que nós devemos orar? Por que nós devemos ler a Bíblia? Por que nós devemos estar em comunhão com a igreja? Porque nós não temos condições de mudar o nosso ser, mas nós buscamos a Deus e nos colocamos diante dEle e clamamos por Ele para que Ele venha transformar nosso coração. Não é isso a oração? Quando nós oramos, não é para isso? Vamos falar sobre isso hoje à noite, né? Sobre oração. Mas, então vamos deixar muita coisa para a noite. Então, a aliança da graça, primeiro, porque Deus é quem realiza. Ele permite que um fiador cumpra as nossas obrigações. A aliança da graça, porque Ele mesmo provê. Os irmãos que estão chegando hoje talvez não entendam, mas por que a aliança? Estão esquecidos que Jesus Cristo, na ceia, Ele diz, o meu sangue é o sangue do quê? Da nova aliança. Deus sempre se relacionou com o homem através de pacto, através de uma aliança. E essas alianças que acontecem na história é resultado da aliança da redenção. Sei que o tema não é tão simples como a gente pensa, mas a gente vai e volta até que fique alguma coisa, né? É a aliança da Trindade, segundo ponto. É o Trino Deus que age na aliança da graça. Ela tem sua origem no eletivo amor e graça do Pai. Pai é com P maiúsculo aí, tá? É porque, às vezes, a gente digitando, o computador mesmo corrige. Como está no meio da frase, não tem um ponto, aí você está digitando, é o computador, volta para o P minúsculo. E eu não percebi isso aqui. Então, ela tem sua origem no eletivo amor e graça do Pai. Encontra seu fundamento jurídico no ofício do fiador exercido pelo Filho, e só se realiza plenamente nas vidas dos pecadores pela eficaz aplicação feita pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você vê as três pessoas. O Pai é quem elege, o Pai é quem origina tudo, o Filho se coloca como um fiador, que vem, morre por nós, e o Espírito Santo agora aplica a obra do Filho em nossos corações. Você tem as três pessoas trabalhando. Hoje, eu estava conversando até, eu acho que não sei se foi aqui na igreja, não, acho que foi em Campina Grande, que, por exemplo, nós devemos orar a quem? A Deus, o Pai, a Jesus Cristo ou ao Espírito Santo? Perguntinha simples, né? Nós devemos orar ao Pai. Em nenhum momento na Bíblia você vê orações sendo feitas ao Espírito Santo, não. Você vê orando ao Pai. Jesus Cristo diz, tudo que pedirdes, pedireis a meu Pai. Agora veja lá, as três pessoas vão estar envolvidas. Nós oramos ao Pai em nome de quem? Por quê? Porque somente por meio de Cristo é que o Pai nos ouve. Porque é Ele o nosso intercessor, o nosso mediador. É por meio do sangue dele, que nos purifica de todo pecado, que nós temos acesso ao trono da graça. Hebreus vai dizer isso no capítulo 4. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça dos nossos pecados. E por causa dele nós podemos ter até ousadia de entrar, como diz Hebreus 10. Então aí eu oro ao Pai, mas confiando que o Pai me ouve e que eu possa estar livremente na presença do Pai, sem ser punido pelos meus pecados, porque eu sei que Jesus Cristo já sofreu por mim e é por meio dele que eu entro na presença do Pai. Aí Jesus diz, tudo que pedirdes a meu Pai pedireis em meu nome. Aí se é ele, o Pai ou o Espírito que nos dá, aí os três operam em nossas vidas. E o Espírito, qual é a função dele? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, nas nossas orações, ele também intervém nas nossas orações, fazendo com que nossas orações elas sejam recebidas pelo Pai. Parece que a função do Espírito Santo é nos conduzir a orar como nós devemos orar. E muitas vezes nós não oramos, nós só gememos, nós só choramos. Mas esses gemidos das nossas orações, na presença de Deus, por meio de Cristo, são recebidas pelo Pai, pela intervenção e ação do Espírito Santo, que está em nós, e que age em nós, e que trabalha em nossas vidas. Mas a Bíblia não mostra os apóstolos, ou eles orando ao Espírito.
Claro que você vai ver muitas vezes orando apenas em nome de Jesus, né? Pela obra que Jesus fez. Embora não seja errado, tá? Você está orando, Jesus, me ajuda, esteja comigo. Não estou dizendo que é errado, não. Mas que você entenda o princípio. Por que eu devo orar ao Pai? Porque tem que ser por meio de Jesus. Agora, com as igrejas de hoje, é tudo, é Espírito Santo aqui e lá. Nada contra, tá? Mas a gente tem que saber que na obra da salvação, cada pessoa da Trindade tem a sua função específica. Não é que um é maior do que o outro ou menor do que o outro, não. Mas é porque tudo que é feito deve ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nós precisamos entender bem isso. É porque realmente a gente sabe que muita gente não tem sido ensinado corretamente nas Escrituras. Ora ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não é errado, não. Não é que é errado. É o costume, né? As músicas, né? As músicas também. As músicas, a gente pensa que não, mas as músicas, elas moldam a nossa maneira de agir. E às vezes a gente está agindo de uma forma que é contrária às Escrituras por causa de uma música que a gente se acostumou. Né? Isso que você falou. Realmente. Nós poderíamos... nós buscamos o enchimento com o Espírito Santo. Mas como é minha oração? Quando eu oro para Deus me encher com o Espírito Santo, eu peço ao Pai. Eu não peço ao Espírito. Espírito me enche. Vocês estão entendendo? Espírito me enche de ti. Embora não seja assim, Deus não vai ouvir essa oração. Não, Deus vai ouvir essa oração. Não é porque a sua palavra, Deus não vai fazer nenhuma confusão com isso. Mas, com certeza, Ele sabe o desejo do seu coração, até sem você falar. Quantos erros nós cometemos em nossas orações, mas Deus, Ele sonda nosso coração. Não tem problema. E Deus não é que você tem que ser, você é um teólogo conhecedor. Não, Deus sabe o seu coração. Todo que se aproxima de Deus em oração, o Senhor está pronto a receber, a ouvir a oração e a abençoar essa vida. O interesse do coração, só o fato de você se voltar para Deus em oração, Deus já está disposto a lhe ouvir. Isso é o que importa. A gente ensina porque tem que ensinar. Mas quando nós buscamos o enchimento com o Espírito Santo, claro que se você disser, Espírito, me enche de ti, me enche da tua presença, Deus vai ouvir essa oração? Vai. Mas, biblicamente falando, a maneira correta seria, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, por meio da obra de Cristo na minha vida, me encha do teu Espírito. Me encha do teu Espírito que foi prometido, né? E já está em mim. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E a oração é um dos meios principais para quem quer ser cheio do Espírito. Se você não orar, meu irmão, a gente vai falar mais isso hoje à noite. Você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Nunca, nunca, jamais. Você vai morrer e não vai ser cheio do Espírito. Pode ter certeza disso. Se é uma certeza que eu tenho, não é de que você não vai ganhar na Mega Sena, não. Porque na Mega Sena, se você jogar, pode ser até que você ganhe. Embora eu não aconselhe ninguém a jogar. Eu não jogo. Tá? E nem aconselho, porque para que você vai jogar na Mega Sena, né? Para ficar milionário? Para que você quer ficar milionário? Não, pastor, eu quero fazer missões. Mentira. Está pensando em você, primeiramente. Não vem com essa história, não. Né? Quer fazer missões? Então vá para o campo missionário fazer missões. Você não precisa ganhar na Mega Sena, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Então pronto. Mas você pode até ganhar na Mega Sena, que é uma coisa quase impossível. Mas uma coisa é certa. Eu e você nunca vamos ser cheios do Espírito Santo se nós realmente não tomarmos uma decisão séria de dizer, eu vou modificar a minha vida pela graça de Deus através da oração. Se não houver oração e leitura da palavra constante, diariamente, nós não vamos nos encher do Espírito. Nós vamos sempre estar, com um pedacinho da obra ou do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Vai ser sempre aquele foguinho baixinho, daquela velhinha que está já se apagando. Nunca vai ser uma labareda, nunca vai ser uma grande labareda e um grande fogo em nosso coração. Irmão Roberto.
Existe. Muitos. E vai chegar ao céu. Vai. O fato de você ser salvo é uma coisa. Mas o fato de ser cheio do Espírito, de gozar desse enchimento do Espírito e de ser usado poderosamente pelo Espírito de Deus, isso não é para todos. Isso é para poucos. Poucos. Poucos de nós vamos vivenciar isso. Talvez eu nunca vivencie também. Embora eu esteja começando a buscar mais. E Deus colocou no meu coração esse desejo. Isso, confunde. Nós confundimos alguns dons. Todo mundo tem dons a partir do momento que é crente. Todo mundo pode trabalhar na obra com os seus dons. Mas não serão eficazes como deveriam ser nos seus dons, se fossem cheios do Espírito. Por exemplo, um pregador, ele nunca vai ser um pregador tão eficaz na pregação, se ele não for cheio do Espírito Santo como deveria ser. Pode ser um bom pregador, pode pregar, o Senhor vai usar ele, vai usar também no ensino, como mestre, mas se for cheio do Espírito, a coisa vai ser diferente. E o enchimento do Espírito Santo, ele não é uma constância, no sentido de que hoje você está cheio, amanhã está cheio de novo, amanhã, depois de amanhã está cheio de novo, e vai ser assim até o resto da vida. Não, é uma luta. Você vai estar cheio hoje, mas pode ser que amanhã, por alguns motivos, as dificuldades, a falta de oração, de leitura bíblica, você comece a o quê? Então, é aquela coisa que, sabe, a oração é como o fogo que era, a brasa que era colocada no altar do incenso, ou o fogo que era aceso de manhã e de noite, no altar do holocausto. Precisa estar sempre aceso. Precisa estar sempre sendo reposto. Por isso que a palavra lá, no original, enchei-vos, não é enchei-vos. No original é, estejam sempre se enchendo. A ideia é essa. O termo grego lá em Efésios 5, verso 18 é esse. Estejam sempre se enchendo do Espírito Santo. É um presente contínuo. É algo que você faz hoje, tem que fazer amanhã, tem que fazer depois. Por quê, irmãos? Por causa dessa natureza abençoada, entre aspas, que nós temos. Pecado que habita em nós. Isso que eu falei para vocês quinta-feira e vou repetir hoje à noite. É bom orar? É bom? É nada. Que orar é bom que nada? Se orar fosse bom, a gente vivia orando. Orar é uma luta, irmãos. Orar é uma guerra. É tão difícil orar que tudo luta para que você não ore. Tente se acordar todo dia, meia hora antes, para se colocar em oração, para você ver como vai ser uma dificuldade tremenda. Vai vir sono, vai vir dor de cabeça, vai vir tanta coisa, o menino vai se acordar mais cedo para te atrapalhar. Olha, vai ser uma luta. E vai ser ruim nos primeiros momentos, difícil nos primeiros momentos. Mas também depois, quando você se acostumar, aí orar vai ser realmente uma grande bênção e uma maravilha em nossas vidas. Entenda, quando eu digo que orar não é bom, entenda o que eu estou querendo dizer, tá? Para você não entender, o pastor disse que orar não é bom não é para a gente orar não, ó. Vamos pegar meu áudio aí, usar só uma parte, vamos botar na internet. Pastor Adriano disse que orar não é bom. Nova heresia da Igreja Batista Independente Ebenezer. Cuidado. Quando eu digo que orar não é bom, é porque a nossa natureza pecaminosa não gosta da oração. A nossa natureza pecaminosa não gosta da Bíblia. Você, para ler a Bíblia, é a maior dificuldade. Agora, chama para assistir um filme, é ligado direto, ó. Chama para assistir, né, essas novas séries que tem aí. Você está lá, quer saber, não cansa, passa o dia assistindo. Mas quando vai começar a ler a Bíblia, já começa os olhos pesando, ardendo, já não sabe o que está lendo. Quantos aqui leram a Bíblia toda? Não vou perguntar o ano passado não, mas eu vou colocar mais. De 4 anos atrás para aqui. Quantos leram a Bíblia toda? Não levante a mão não, por favor. Mas quantos leram? 4 anos para cá. Quantos de vocês leram as Escrituras e meditaram nas Escrituras? De 4 anos para cá, pelo menos uma vez. Vou diminuir. O Novo Testamento, pelo menos. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos? Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Se você for juntar o seu tempo de Facebook e de WhatsApp não, porque o WhatsApp agora é usado para trabalho. Mas o seu tempo de Facebook durante o ano passado, aí você compara, bota na balança esse tempo. Tum. Do outro lado você coloca o tempo que você orou e lê a Bíblia. Veja aí quanto tempo dá. Quem é que ganha?
Quem ganha? Nós vamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Os homens mais poderosos que pisaram, espiritualmente falando, nesta vida. Charles Spurgeon, poderosos não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus. Martin Lloyd Jones, Jonathan Edwards, John Wycliffe, John Wesley, Charles Wesley e muitos outros. Os missionários do passado, Lutero, Calvino, esses homens viviam orando, irmãos. Viviam orando. E orando muito. Mas a gente ainda não sabe o que é orar. Lembre-se disso. Nós não sabemos o que é orar. Orar não é participar do ciclo de oração da sua igreja, não. Isso não é orar, não. Orar não é participar somente do culto de oração da igreja, não. E olha que são poucos que participam. Orar é algo muito mais. Então, que o Senhor nos ajude. Então, a obra da graça de Deus é feita pelos três. Um origina, outro realiza na prática, vem e morre por nós o Filho, e o Espírito Santo aplica a obra do Filho em nosso coração. Terceiro, a aliança é a aliança da graça, está aí na nossa folha, viu? Ela é uma aliança eterna e inviolável. Por que eterna? Porque nós falamos da fidelidade de Deus. É Deus quem faz a aliança e não o homem. E nele não há sombra de variação nenhuma. Então ele levará toda a sua obra a seus efeitos. Mas isso não quer dizer que o homem não possa quebrar essa aliança. O homem quebra, mas Deus é fiel. Quarto, é a aliança particular e não universal. Isso quer dizer o quê? Se envolve a eleição, a doutrina da eleição, de que a aliança não se realizará em todos os homens. Deus não salvará todos os homens por meio de Cristo. Salvará? Não. Segundo, que mesmo na qualidade de uma relação pactual externa, ela não se estende a todos aqueles a quem o evangelho é pregado, pois muitos deles não querem ser incorporados na aliança, como diz a palavra. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E quando nós pregamos o evangelho, muitos não aceitam esse evangelho. C. A oferta da aliança não chega a todos. Isso é interessante. Visto que tem havido muitos indivíduos e até nações, etnias, que jamais tiveram conhecimento do meio de salvação. Aqui é mais sério ainda, né? Pessoas que não vão ouvir o evangelho. Aí as pessoas ficam discutindo, mas será que se ele ouvisse, ele se converteria? Ah, Deus sabe, se ele ouvisse e se convertesse, Deus sabe, então vai salvar. Não, não vai. Deus só salva quem realmente nasce de novo, na sua vida. Não é quem poderia nascer, não. Mas é quem realmente vai conhecer o evangelho, crer no evangelho, para ser salvo. E o evangelho não é pregado para todos, porque só ele sabe. Mas o evangelho não é pregado para todos. Nós somos enviados a pregar o evangelho em todo mundo, não é? Essa é a nossa responsabilidade. Mas o evangelho não será pregado. Quando eu digo não será pregado em todo mundo, não é que não vai ser pregado em todos os cantos do mundo. Isso aí vai acontecer, isso aí está predito. Mas quando eu digo não é pregado a todo mundo, é que nem todo mundo ouvirá o evangelho. Quantos índios, quantas tribos, quantas pessoas já morreram sem nunca ter ouvido falar no evangelho? Muitas. E ainda vão morrer e ainda estão morrendo sem ouvir falar em Cristo. Então a mensagem do evangelho não chega a todos. Mas nós temos que trabalhar para isso. Mas muito cuidado, né? Que às vezes a igreja acha que a função da igreja é fazer a função de Deus. Só Deus é quem pode realizar isso através de nós. Mas nós temos que estar dispostos a realizar essa obra, de pregar o evangelho em todo o mundo, sabendo que esse evangelho não chegará a todos os corações. Nós temos que nos esforçar a pregar esse evangelho a todas as pessoas. Sabendo também que aquele que ouve o evangelho e rejeita o evangelho, o juízo sobre ele é o quê? É menor ou maior? É maior. Então, para quem vai sofrer eternamente, é melhor que não tenha ouvido o evangelho, do que ter ouvido e rejeitado. Vocês estão entendendo, né? É melhor ouvir, é melhor
Melhor não, né? Porque melhor, não tem melhor para isso, né? Desculpa a palavra aqui. Mas em termos de sofrimento eterno, é muito pior quem ouve o Evangelho e rejeita o Evangelho do que quem não ouviu o Evangelho, nunca conheceu, nunca teve a oportunidade de crer ou não crer. Continuando, eu vou terminar com esse ponto. Esse ponto aqui é bem longo, hein? Eu vou só introduzir ele, mas na próxima semana a gente trabalha. Quinto, a aliança da graça é a aliança da graça. Nós já vimos que a aliança da graça, porque é caracterizada pela graça, é graça do começo ao fim, porque é Deus quem faz a obra toda e até a fé que nós temos para crer é Ele que nos dá. É a aliança do Trino Deus, da Trindade, porque é o Pai, é o Filho e é o Espírito que fazem essa obra. É a aliança eterna, no sentido de que ela é inviolável, essa aliança ela é inquebrável. Ninguém pode quebrar essa aliança no sentido de que Deus não realizará o que Ele tem prometido, Deus não realizará as suas promessas. Há algo que pode impedir Deus realizar as suas promessas? Não, nada. Os planos de Deus, já disse Jó, não podem ser jamais o quê? Frustrados. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Por isso que vale a pena confiar nele. Vale a pena confiar nele. Me lembro do Dr. Russell Shedd. Eu tive o privilégio de ouvi-lo pela última vez lá na Consciência Cristã, e ele disse: eu não sei se no próximo ano eu estarei aqui. Talvez esse seja o meu último ano aqui com vocês, porque ele já estava muito cansado, muito debilitado, morreu numa idade avançada. Dr. Russell Shedd, um dos homens de Deus que foi uma referência, é uma referência para nós, como pastor, como teólogo, como homem de Deus. E ele já dizia isso, que não teria problema nenhum. Se ele não estivesse de volta ali, ele estaria bem melhor com Cristo, com o Senhor. Isso é confiar nas promessas de Deus, né, irmãos? É claro que talvez você que é novo ainda na fé, talvez você, irmão ou irmã, que não ore ainda, que não leia a Bíblia como deveria ler, não medita na palavra, não tem a palavra como seu alimento diário, talvez o seu coração ainda seja um coração cheio de dúvidas, cheio de incertezas, de inseguranças, mas uma coisa é certa: a cada dia que passa, quando nós começamos a buscar a Deus, cada vez mais ficamos firmados nesse Evangelho, nessa palavra e confiantes nas promessas de Deus. Não fique pensando que Abraão, ele foi a mesma pessoa do começo ao fim, não. Deus foi tratando da vida de Abraão aos poucos. Se a fé de Abraão era uma fé imatura no começo, porém ele creu, essa fé foi se fortalecendo a cada dia. É assim conosco. E os sofrimentos que nós passamos servem para isso também, para que a gente possa depender totalmente dele e não de nós, não do que nós fazemos. Porque enquanto estamos com muita saúde, né? Enquanto nós temos dinheiro no bolso e estamos com todo vigor e tudo corre bem em nossa vida, nós ficamos um pouco mais firmes, né? Ou firmados naquilo que, em relação à vida, porque temos essas coisas como confiança também. Mas chegará um tempo que nós não teremos nada em que confiar, a não ser no nosso Deus. Olharemos para um lado e para o outro e diremos que somente o Senhor é a nossa esperança. Amém? Vamos lá. A aliança, ela é da graça porque ela é caracterizada pela graça, ela é do Trino Deus, ela é inviolável, ninguém pode quebrar, ela é particular, é para o povo de Deus. Veja, a promessa é para os descendentes de Abraão na fé, e não para todo judeu que descende de Abraão, e nem para todo gentio, mas é para aqueles que estarão ligados ao descendente que é Cristo. Isso aqui deve ter sido falado pelo irmão Cleito para vocês, muito bem, né? Que são os descendentes da promessa que herdam a promessa. Os descendentes, os que estão ligados à promessa de Deus em Cristo, é que fazem parte dessa aliança, os eleitos. E quinto,
é essencialmente a mesma. A aliança da graça é a mesma, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O que muda, ela tem mudanças na forma da sua administração, mas é uma só. A aliança que Deus fez com Abraão é a mesma que Ele faz conosco, porque Abraão deveria confiar em Cristo, como nós também devemos confiar em Cristo para sermos salvos. É a fé no Messias, é a fé no Salvador, é a fé nele, naquele que esmagaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. E aí na próxima semana, irmãos, nós veremos aí os pontos desse número 5 aqui. Nós veremos aí os subpontos, desse ponto 5, de que a aliança é a mesma. No Antigo Testamento, dispensação. O que é a dispensação? Quais são as duas dispensações? O Antigo e o Novo Testamento. Só para quem às vezes tem esses termos e aqui o irmão não entende. O que são as duas dispensações? O Antigo e o Novo Testamento. Então a aliança é a mesma, tanto para os que estavam no Antigo, como para os que estão no Novo Testamento, ou na nova dispensação, nesse período agora. O que muda é a forma de administração dessa aliança. A revelação que o povo do Antigo Testamento tinha era menor do que a revelação que nós temos hoje. Mas a aliança é a mesma, porque o fiador é o mesmo, o Deus é o mesmo, e as promessas também são as mesmas. É a promessa de vida por meio do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Guarde sua folhinha, senão eu vou cobrar R$5 da cópia na próxima semana, viu? Eita, aí ninguém perde, né? Estou brincando. Tá, mas guarde sua folhinha aí dentro da sua Bíblia, tá? Para que para a semana a gente vai dar continuidade a essa lição e a gente vai terminar. Tem sido uma bênção para nós. Amém? Ela também estará no site da igreja. Você tem um site da igreja aí na folha, na primeira parte. E também é gravado os estudos que serão colocados no YouTube. O nome da página no YouTube é TV Ebenezer Piedade. Se você entrar lá no YouTube, colocar lá, buscar TV Ebenezer, já aparece lá, TV Ebenezer Piedade. Você clica, aí você tem pregações, tem áudios, tem um bocado de coisa lá para você ver. Claro que nossas gravações não são profissionais.